Olá galera, vamos aí para mais um exemplo envolvendo aí um roteirinho, né, um roteiro sobre funções logarítmicas. Aqui, nesse caso, eu saio daquela forma mais original dela, né, eu faço uma composição aí e coloco um valor somando essa função logarítmica, né? Tudo bem? E a gente vai ver o que acontece quando eu somo um valor aí do lado de fora do logaritmo, tá? Então, ó, vamos começar aqui nesse roteiro, né? Cada letrinha aqui é um conceito, é uma propriedade da função, tá? Então vamos lá. Seja g dos reais positivos nos reais com g de x igual a 1 mais o log de x, logaritmo de x na base 1/3. Só para relembrar aqui, uma coisa que acontece com qualquer função. Quando eu tenho uma função original aqui, se fosse 1 mais f de x, uma f de x definida ali por uma determinada lei de formação. Esse valor real que eu somo, ele apenas faz uma translação vertical, tá? No caso aqui, somar 1 seria pegar o gráfico da minha função original, no caso aqui log de x na base 1/3, e subir ele uma unidade, né? Transladar ele uma unidade aí para cima, na vertical, tá? Mas aqui a gente vai construindo a ideia, letra por letra e passo a passo. Sem mencionar muito essa questão, né, da translação, né? Eu só comentei aqui, mas nós não vamos fazer o gráfico, nós não vamos fazer esse gráfico para depois transladar. Eu poderia também. Então vamos lá. G é crescente ou decrescente? Justifique. Quem manda na natureza dessa função aqui é sua parcela, é sua parte logarítmica, tá? Então esse mais um aqui não altera em nada o estudo do crescimento ou decrescimento, tá? Então vamos lá, g é crescente ou decrescente? Justifique. G é decrescente, pois a base do logaritmo, que é 1/3, é maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, está entre 0 e 1. Então, e nós já vimos, né, no material, né, quem aí não é meu aluno, já deve ter estudado essas propriedades nos livros ou com algum outro professor. Então G é decrescente, pois o A, que é a base, ele é maior do que 0 e menor do que 1, né? Está compreendido entre 0 e 1. Então essa minha função é decrescente. Letra B, determine o zero de G. Justifique. A própria conta justifica, né? Achar o zero de qualquer função é pegar essa função, g de x, e igualar a zero. G de x é 1 mais log de x na base 1/3. Então, estou pegando 1 mais logaritmo de x na base 1/3 igual a zero. O 1 aqui é positivo, então ele faz o papel de somar, né, a parcela que tem um logaritmo. Passo por lá de lá subtraindo, sempre pensando em operação inversa. Está somando, em vez de somar, subtrair. 0 menos 1, menos 1. Então, eu tenho logaritmo de x na base 1/3 igual a menos 1. Né? Quando eu penso na definição e transformo isso aqui em potência, passo para a simbologia de potência, esse cara aqui, o logaritmano, ele é igual a base elevada ao resultado menos 1. Então, 1/3 elevado a menos 1. Só que 1/3 elevado a menos 1 é igual a 3. Eu inverto a fração e o sinal que era negativo passa a ser positivo. Então, vai ficar 3 elevado a 1, 3. Então, o zero dessa função g é 3. Calculando aqui agora, letra C, calcule g de 1/9, g de 1/3, g de 3 e g de 9. Então, nós temos g de 1/9 é 1 mais, no lugar do x eu coloco 1/9 ali na minha função, tá? Então, logaritmo de 1/9 na base 1/3. Então, o 1 está aqui, preservei, né, que eu ainda não fiz conta com ele. Eu vou resolver esse logaritmo aqui. 1/3 elevado a quem? Que dá 1/9. 1/3 vezes 1/3, ou seja, 1/3 elevado a 2 é igual a 1/9. Então, o resultado desse logaritmo é 2. 1 mais 2, 3. Então, g de 1/9 é igual a 3. Tá?
Aqui, quem não conseguir fazer assim de cabeça, iguala esse logaritmo a x, transforma em uma equação exponencial. Aí lembrando que quando chegar nessa equação exponencial, a gente tem que transformar os dois lados da equação em potências de mesma base, né, de bases iguais, para poder comparar. Segundo aqui, g de 1/3. Então vai ficar 1 mais logaritmo de 1/3 na base 1/3. Então vai ficar 1, conservei. Toda vez que o logaritmando é igual à base, o resultado do logaritmo é 1. Então o logaritmo de 1/3 na base 1/3 é 1. 1 mais 1, 2. Tudo bem? G de 3. Então no lugar do x eu boto 3. Ó. E aí o 1 eu conservo. Logaritmo de 3 na base 1/3. 1/3 elevado a quem que dá 3? 1/3 elevado a menos 1 é 3, não é? Então o resultado desse logaritmo é menos 1. Aí fica 1 mais menos 1, 0. Nota que o 3 é exatamente o zero da minha função que eu tinha descoberto na letra B. G de 9 vai ser 1 mais log de 9 na base 1/3. 1/3 elevado a quem que dá 9? Menos 2, né? 1/3 elevado a menos 2, eu vou inverter essa fração, vai ficar 3 sobre 1, que é 3. E aí eu inverto o sinal expoente. Menos 2 passa a ser 2. 3 elevado a 2, 9. Então tá certinho. 1 mais, com menos aqui vai dar menos. 1 menos 2, menos 1. E aí eu calculo os 4 valores pedidos nessa letra. Agora a letra D é esboçar o gráfico. Então, de novo, o esboço do gráfico é esse primeiro aqui. Aqui é só para mostrar para vocês que, assim como eu falei na videoaula anterior, né, no primeiro exemplo assim, que a função parece que encosta no eixo y, mas nunca encosta. Então aqui é só para dar um zoom para vocês tentarem perceber isso aí melhor. Mas o gráfico mesmo é esse. E são 4 pontos, né? Os 4 pontos calculados na letra E eu marquei aqui. E depois é só passar, no caso aqui eu fiz no computador, né? Mas à mão, só passar aqui, desenhar a curva à mão, tomando cuidado dessa função não passar para o lado esquerdo do eixo y e nem encostar. Tentar deixar claro aí que ela não encosta, tá bom? Aqui é a limitação do programa de computador. E nota que eu afirmei lá na letra A que essa função era decrescente. E realmente ela é decrescente. Ó. Quando eu ando da esquerda para a direita, ela está decrescendo, ela está descendo, né? Letra E. Faço o estudo de sinal da função g. Quando que g é positiva? Então, g é positiva. Se a gente prestar atenção aqui, entre 0 e 1, o gráfico da minha função está todo acima do eixo x. Então, é nesse lugar aqui que a minha função é positiva. Então, qual que é o intervalo? Do 0 até 3. Aqui eu inverti, né? Deixa eu consertar aqui. Onde minha função g é positiva, do 0 até o 3. Colocar na ordem, né? Do menor para o maior. O 0 não entra porque ele nem está no domínio, mas ele limita. O 3 não entra porque o 3 é o zero da função. Então a imagem dele não é positiva nem negativa, é zero. Tá? E onde que essa minha função é negativa? Se a gente olhar à direita do zero da função aqui, que é o 3, à direita do 3, o gráfico está todo para baixo do eixo x. Então é nessa região que minha função é negativa, à direita do 3. O que significa isso? A partir do 3, excluindo o 3, até o mais infinito. É a resposta que está aqui embaixo. 3 até mais infinito. E o letra F aqui determina o conjunto imagem de G. A imagem de G será todos os reais, tá? Não tem restrição nesse caso aqui. Somar o 1 aí, na verdade, só vai fazer eu pegar a função original, né, a mais natural, e trasladar ela uma unidade para cima. Mas algo que percorre o menos infinito até o mais infinito, isso é insignificante. Então, a imagem da minha função continua sendo todos os reais, tá? Olhando para cá, aqui pode dar até a impressão que aqui é a direita, porque o decrescimento dela aqui é devagar, né? Pode dar a impressão, por exemplo, vocês podem escolher um número bem pequeno, né?
tipo menos 1 bilhão, e achar que essa função não chega nesse valor, mas chega, tá? O x aqui vai ser muito grande para chegar num bilhão, mas vai chegar. Por outro lado, aqui fica mais claro que isso aqui vai crescer infinitamente, né? Então vai percorrer todo o eixo y, do menos infinito até o mais infinito. E aí eu termino essa aula, tá? Bons estudos aí e até a próxima videoaula.